pessoal, saudações tricolores, bem-vindos ao Leiteria do Castilho, que aguarda que você se inscreva. É uma coisa simples, de graça, não custa absolutamente nada e você dá uma força para quem gosta de falar do Flusão. Falou? Vamos falar sobre o jogo de ontem, que ontem eu não gravei, embora o jogo tenha terminado bem cedo, porque eu saí daqui e fui para o hospital. Eu fui ao hospital antes, fui ao hospital depois, fui ao hospital hoje de manhã, porque eu tô mal pra cacete aqui de... Não, minha cabeça congestionada e eu tenho muito medo de doença do pulmão, pela doença de pulmão que eu tenho. Então não pode dar mole, né? Mas apesar de tudo, ainda tá sob controle. Vamos falar do jogo do Fluminense. O jogo do Fluminense ontem foi um jogo que a gente pode analisar por um lado e por outro. Por um lado, por dois lados, né? Um lado é o seguinte, nossos resultados a gente está conseguindo. Se você vai falar mal do Renato, o Renato tem conseguido resultados. O time conseguiu ir razoavelmente bem no Mundial. Quando a gente perdeu o jogo porque jogamos mal também, porque jogamos desfalcados. A gente perdeu o Freitas e perdeu o Martinelli. Isso parece brincadeira, mas fez muita falta. Isso não quer dizer que a gente viesse a ganhar o jogo, né? Mas poderia ter jogado diferente. E depois a gente entrou perdendo aqui, mas já voltamos. Os últimos jogos, ganhamos eliminamos o Internacional, empatamos com o Bahia, ganhamos do Grêmio, ganhamos do América de Cali. Ontem vencemos o Fortaleza. Então, se a gente fizer uma análise do time pelos resultados, pô, até que tá legal. Nesse ponto a gente não pode falar nada, é verdade. Por outro lado, se a gente for analisar o time jogando, aí a gente fica preocupado. Porque a gente falar o Internacional estava em crise violenta, ainda está querendo sair. Se ganhar do Flamengo agora no meio de semana e for classificado para Libertadores, vai sair da crise e o Flamengo vai entrar na crise, apesar da Fla-Press. Mas depois pegamos o Bahia, que é um time extremamente irregular, mostrou isso ontem, empatou o jogo lá contra o Corinthians. Pegamos ganhamos o time do Fortaleza, que está em 17º, 18º, acho que está em 18º, ou 19º, quer dizer, está no Z4, está mal, perdeu o Vojvoda, o time ainda não se encontrou. E vamos pegar agora o América de Cali de novo. A chance que nós temos de conseguir o resultado de pelo menos um empate é enorme, para poder passar para a próxima fase. Então nisso aí, tá tudo bem, mas esses adversários, agora falando com um olhar gelado, de quem um olhar SofaScore. O pessoal adora falar que não gosta daquele ou daquele jogador. O SofaScore faz uma análise gelada. Ela vê se o goleiro foi bem ou foi mal. O SofaScore não gosta de jogador, ele mede o jogador. Acabou. É que nem aquela máquina que você entra naquele equipamento que você entra para ver a sua altura, que sobe aquela haste, desce aqui e atrás está marcando a tua altura. O SofaScore é assim. Ele não gosta de ninguém, não tem predileções, não vê torto, não esquece, não passa pano para quem você gosta e desce a ripa em quem você não gosta. É uma máquina. Ele só faz uma análise de resultados e cada posição tem um resultado para ser analisado. Tem pesos diferentes, né? Então, quando a gente para ver isso, que a gente teve ontem um jogo que foi a mesma coisa do Bahia, a mesma coisa do América de Cali, a mesma coisa do Internacional. O Fluminense faz um gol e recua. É desesperador isso. Ele faz um gol e recua contra qualquer adversário. Começa por aí. Quer dizer, isso não dá segurança para ninguém. Primeiro, porque se você recua, você vai jogar no contra-ataque. Se você vai jogar no contra-ataque, você tem bons jogadores para fazer contra-ataque. E o nosso time é lento no contra-ataque. Quando a gente consegue acionar um contra-ataque rápido, aí a gente fica mortal. O Abel, em 2012, era esse treinador. Ele tinha um time na mão espetacular, mas gostava de jogar no contra-ataque. A gente não dava goleada com Deco, Thiago Silva, Thiago Santos e caramba, com Deco, Thiago Neves, com Rafael Sobis, com Fred. Não dava, a gente não dava goleadas com esses caras. A gente ganhava de 2-0, 1-0, 3-1.
uma goleada 5-5, 4, não tinha, porque era um time que jogava no contra-ataque. Agora, tinha gente para jogar no contra-ataque, né, pô? Você esticava uma bola pro Wellington Nem, ele ia. Você esticava uma bola pro Wellington Nem, não, Wellington Nem tava, né? Ou tava, já nem me lembro. Você esticava, não, o Wellington Nem estava. Ou não me lembro. Se ele foi em 2010 ou 2011. Mas você esticava uma bola pro Rafael Sobis, ele ia. Você esticava uma bola para aquele rapaz que foi meio de campo, veio do Cruzeiro também, que o Fred trouxe. Jogava, bom jogador, inclusive, fazia uns gols importantes. Os laterais eram ótimos, o Bruno subia bem, o Carlinhos subia bem. Quer dizer, você puxava um contra-ataque muito rápido. Nosso time de hoje não faz isso. Não é treinado para isso. Se o Renato quiser fazer isso, ele tem que treinar para isso. Então, o nosso time consegue resultados, mas o futebol que ele apresenta não dá segurança para a torcida. A realidade é essa. Se a gente pegar um adversário forte, a gente realmente não sabe como é que a gente vai reagir. Porque o nosso time marca muito mal. E você joga no 4-3-3, que você recua o Ganso. O Ganso ontem jogou mais atrás, pô. Tá errado, o Ganso tem que jogar lá na frente. Para o Ganso jogar lá na frente, ele tem que jogar com 3 volantes. Porque aí esses 3 volantes tomam a bola e acionam o Ganso. Isso é uma coisa extremamente simples de se ver. É só olhar o jogo. Olha pro time no campo. Eu não estava no campo ontem, mas, pô, se a gente for ao jogo e olha pro time no campo, do jeito que ele está jogando, você vai ver que o Ganso está atrás, pô. Você está jogando no 4-3-3, que já não deixa o cara jogar. Porque se o Ganso se adiantar muito, fica um buraco. Já fica um buraco. A gente fica com um buraco por Fortaleza. Nós fizemos um gol. E se a gente for ver o jogo à luz da razão e da verdade, depois que nós levamos um gol, ficou um buraco ali, os caras pressionando a gente. Fizeram um gol que, por sorte, bateu na mão do cara, senão teria sido gol, pô. Tivemos um pênalti anulado. Nós tivemos um pênalti anulado que não foi pênalti. Esse cara deixou de marcar 3 pênaltis no Arias, pelo menos duas no Arias, que ele não marcou, porque não quis, foi na cara dele. Ontem ele marcou um pênalti que não foi. O VAR chamou ele e mostrou, não, teve um toque na coxa direita do Martinelli. Não teve, o Martinelli veio caindo. O Martinelli que bateu na perna do cara. Pô. Então foi um pênalti bem anulado. Mas, fora disso, os caras pressionaram a gente, pô. Mas pressionaram muito, pô. É um time perdido, um time que tinha desfalques, porque estão se preservando também para o jogo da Libertadores. Pô. Então, não tem condições da gente continuar com esse jogo. A gente tem que melhorar. A análise de resultados está ótima. Ótima. Nós estamos ali no bolo, mais 3 ou 4 pontos. Estamos com 2 jogos a menos que o São Paulo, por exemplo, e estamos 3 pontos atrás do São Paulo. Então a gente pode ir para o 8º lugar. A gente pode, se ganhar os 2 jogos, continuar fazendo essa campanha de resultados, a gente vai brigar entre os 6 primeiros. O que é importante para a gente. Porque ganhar eu acho muito difícil vencer o Campeonato Brasileiro. Pode vencer? Pode. A maluquice acontece no Brasil. Mas para chegar entre os G6, isso tem condições totais. Totais, porque o futebol brasileiro é um futebol muito ruim. O futebol que tem no Brasil. Os valores que tem no Brasil são aposentados que voltam e aquelas joias que estão surgindo e que vão embora. Então a gente fica sempre no meio termo. Então dá pra gente brigar. Agora, pra gente brigar, a gente tem que ter mais. Quando a gente voltar a encarar, nós vamos pegar um jogo difícil agora, final da semana que vem, que é o Bragantino, lá que tá mal. O Bragantino começou bem e tá perdendo todas. Todas. Passamos o Bragantino. Então a gente tem que chegar lá em Bragança e ganhar. Porque já é um jogo difícil porque é fora. E a gente vai ter uns jogos agora meio chato. Depois vamos pegar o Botafogo. Só que dessa vez o Botafogo no Maracanã, que é um pouco melhor pra gente. E eu acho que depois tem Bahia 2 vezes pela Copa do Brasil. O Bahia é um time muito instável, parece a gente. Acho que dá pra gente encarar. Mas eu acho que a gente tem que... O Renato tem que levar uma pancada na cabeça para ele descobrir como é que ele vai jogar. Esse 4-3-3, quando pegar um time forte, não vai dar certo. Você está torcendo contra? Nem em absoluto. Eu quero que o Fluminense ganhe todos os jogos. Agora eu estou vendo o jogo. Só se não vai dar certo.
Porque você não pode abrir mão do Ganso enquanto você tiver o Ganso jogando. Depois que você substituir o Ganso pelo Lúcio, se o Lúcio der certo, ótimo, está substituído, o Ganso entra no lugar dele. Porque o Ganso, é o que eu venho falando, aquela explosão muscular do Ganso, não é do atleta do Ganso. O Ganso nunca foi um cara de explosão muscular, mas ele tinha um preparo físico infinitamente melhor do que ele tem hoje, há 2 anos atrás. Infinitamente melhor. Então eu acho que o Fluminense, o Renato tem que fazer uma análise dele mesmo, sozinho. Fala assim, pô, estou fazendo certo, estou fazendo errado. Não, tu está fazendo errado, Renato. Pensa, tu está fazendo errado. O time não tem esquema de jogo. O time vive de algumas jogadas de alguns jogadores. O Serna, por exemplo. O Serna, para mim, sempre foi um grande jogador pra gente. Aí, aqueles que detestam o Serna falam, ele não é bom com a bola. O Serna é muito bom. O Serna, não é bom no 1 contra 1, não é não? Não é não? Os últimos 3 jogos que ele jogou foi 1 contra 1, ele passou todos. E no contra-ataque ele é mortal. Contra-ataque ele é mortal. O Cano é a mesma coisa. O Cano não cabeceia, o Cano não tem que voltar. Sempre falei, não é agora não. Sempre falei. Vê todos os meus vídeos do ano passado. Todos os meus vídeos do ano passado. Pô, o Ganso não recebe bola, por isso que ele tá. O Cano não recebe bola, por isso que está voltando. O Everaldo não recebe bola, por isso que está voltando. O Cauã não está recebendo bola, por isso que ele está voltando. O Cano é finalizador. Se você passar a bola para ele, ele finaliza. Ele é um centroavante finalizador. Ontem foi igual ao Bahia. Finalizou as duas. Chegaram nele, pá, gol. Se não fosse o Canóbio no segundo gol, se a bola passaria pelo Canóbio, se o Canóbio passa por cima da bola e deixa, o Cano ia matar. Porque é a jogada perfeita para o nosso time. Foi assim que o Arias botou o Cano várias vezes na casa do gol. O Keno. Então não tem o que pensar. A gente tem centroavante, a gente tem. São os melhores do mundo. Não, mas o Cano já tem 19 gols. Ainda faltam 20 jogos no Brasileiro. Ele vai chegar no final do ano com 30 e poucos gols. Você pega assim, pô, esse cara é bom pra cacete, hein? Que a gente quer contratar jogador com 20 gols. Então eu acho que o Renato tem que parar, pensar e ver o que ele vai fazer da vida. Você não pode abrir mão de ter um meia de criação. O meia de criação não joga no 4-3-3. O meia de criação no futebol de hoje, que onde se ganha muito jogo é no meio de campo, você não pode jogar só com 3 volantes. Não vai ganhar nada. Você pode ganhar um jogo, no máximo 2 jogos. Depois você vai perder 3, 4, 5, 6 jogos. Então o Renato tem que parar e pensar que ele não está fazendo certo. Agora vamos fazer uma análise do jogo de ontem. Fábio, excelente. Fez as defesas que ele tinha que fazer, no gol ele não teve culpa nenhuma. Samuel Xavier, nota 6. Não foi aquele Samuel Xavier que a gente tem visto apoiando, mas não comprometeu nada. Manuel e Davi, ótimos. Adoram falar do Manuel, eu li isso agora de manhã. Os últimos 4 jogos que o Manuel jogou, o Fluminense levou um gol. Um gol. Os 4 últimos jogos que o Manuel jogou, o Fluminense levou um gol. Mas do Manuel não serve. Isso é a torcidinha que vive querendo contratar. Repara, você abre Twitter, entra nos canais do YouTube, tem que contratar. Pô, você tem 150 atacantes, 150 pontos de direito, vamos contratar mais um. O Rinestrosa, por exemplo. Ainda pensam no Rinestrosa. O Rinestrosa é um cara de 14 jogos na vida. 14 jogos em 4 anos. Queriam trocar pelo Serna e muita gente era aprovava a troca. Não, o Serna já joga no Campeonato Brasileiro, o Serna já está aprovado, o Serna é muito bom jogador. Não tem esse negócio que ele se embola com a bola, não. Todos eles se embolam com a bola. Todos se embolam. Até o Cano, o Ganso eventualmente se embola com a bola. Ele resolve, pô. Ele tem que jogar. Tá jogando, tá resolvendo. Então, o Manuel e o Davi Schwintz, porra, jogaram bem pra caramba. Aí o Fluminense está contratando agora o Rabelo, vai contratar amanhã. Não tem que contratar, já que estão pedindo dinheiro, não contrata. Não tem que contratar mais um outro jogador que possa jogar a Copa Libertadores. Não contrata, porra! Sobe, o Davi já está jogando, o Davi não é... Vou falar disso daqui a pouco. Não, vou falar agora. Semana passada, na coletiva, o Renato Gaúcho teve a petulância de falar que já foi bom que descobrimos 2 jogadores, Júlio Fidelis e Davi Schwintz. Ô, Renato, recado para você, se alguém te mandar meu vídeo, essa parte só, fizer um short, um corte. Você não descobriu porra nenhuma, cara. Os 2 já tinham jogado.
Um jogou com você, foi retirado lá na altitude. O Davi Schwindt jogou o Campeonato Carioca. E se você quiser conhecer os jogadores brasileiros, você não precisa jogar para ter uma surpresa, porque você não tem surpresa nenhuma. Você só chegar para a Flu TV e falar assim, Flu TV, eu quero ver, me dá os videotapes do Sub-20. Aí eu vou ver. 2 videotapes por dia. Depois eu quero o videotape do Sub-17. A Flu TV tem tudo. Então você não precisa falar que teve surpresa. Surpresa só tem quem nunca viu esses caras jogarem. Então era para você, como técnico, falar assim, eu não quero zagueiro, porque eu tenho o Davi Schwindt, tenho o Gorgulho, que é muito melhor que os outros dois, que o Loyola e que o Sintra. Não sobe com esses dois, não contrata Rabelo, chama, o Davi Schwindt já está em cima, chama o Gorgulho, pô. Tira o Gorgulho do Sub-20, Sub-20 é categoria para fazer jogador para o time principal, pô. Júlio Fidelis é a mesma coisa. Quem viu a Copinha, você viu a Copinha, Renato? A Copinha, o Júlio Fidelis jogou pra caramba. Sub-20, o Júlio Fidelis tem jogado pra caramba, só tu ver o videotape. Não precisa ter surpresa, não. A torcida não tem surpresa, pô. Você vai ter surpresa, você que é um profissional que ganha mais de 1 milhão por mês, você vai ter surpresa com esse jogador do teu clube. Não é ninguém, o Júlio Fidelis já jogava bem, já vem jogando bem esse ano inteiro. O Davi Schwindt, quando entrou, resolveu, pô. Tem que contratar ninguém, vai ter que não contratar mais um jogador. Tem que dar chance para os jogadores jogarem. Aí a gente vai agora entrar no assunto que eu acho principal. Ontem aconteceu uma coisa que eu achei muito feia. Pô. Não é feia. Uma coisa que eu acho errada. A torcida fez uma coisa que eu acho errada. Tá certo que ela quer mandar um recado para o Renato Gaúcho. Mas é melhor vaiar quando aparece o Renato Gaúcho na escalação. Para ele saber. Quando ele foi colocar o Lima, a torcida vaiando o Lima, eu acho isso completamente errado. O Lima não tem culpa de entrar todo jogo. A culpa é do Renato. Você xingar um jogador que, bem ou mal, ele pode não estar jogando bem, mas ele não é um cara que jogue contra o Fluminense, ele joga mal. Então o Fluminense tem que fazer simplesmente trocar, fazer o Renato ver que olha, a torcida não está gostando de você, Renato, não do Lima. Todo jogo o Lima tem que entrar. Por que ontem, por exemplo, ele tirou o Ganso, não coloca o Lúcio? Por que não coloca o Lescano? O Lescano não é pior que o Lima nem aqui nem na China. O La Vega não é pior do que eu quero nem aqui nem na China. Pode ser igual. Ou o Riquelme, por que não coloca o Riquelme, que já tinha voltado? Não, tem que colocar os mesmos de sempre. Aí que está o erro. Então o erro é do Renato. É panela. Isso, o nome disso é panela. Aí você entra o cara e vai o cara. Isso aí afeta o cara, que ontem não jogou mal, inclusive. E afeta o time. Completamente errado isso. Sou completamente contra essa vaia no Lima. Vaia no Renato. Leva uma faixa. Porque você vai estar. O Santos não jogou. Aí ele dá uma desculpa esfarrapadíssima que o Santos está há uma semana sem treinar. Aí você faz jogador não jogar uma semana para não botar muita carga no jogador. Peraí. O cara tá voando, o cara tava jogando no Portland Timbers, pô. Botava o cara ontem para ver como é que o cara joga, pro cara se ambientar num jogo já vencido. Nem que fosse só 5 minutos, vai jogar os últimos 5 minutos agora. Mas não, pô. E outra coisa, de novo a gente levou um gol em cima dos efeitos de zaga. Eu estava analisando os jogadores e nem acabei de analisar. Manuel não teve. René, horroroso. O René, a gente conhece bem o René. O lateral esquerdo titular é o Fuentes. Quando ele ficar bom, é o Fuentes que tem que jogar. O Fuentes ataca bem, o René não ataca. O René marca mal também. Essa aqui é a realidade. O meio de campo ontem, o Bernal, o primeiro tempo do Bernal foi. Que nós gostamos tanto do Bernal ontem, foi horrível. O primeiro tempo do Bernal ontem foi ruim. Segundo tempo não, segundo tempo foi normal. Mas o primeiro tempo foi ruim. Martinelli, bem. Nota 6. Ganso, nota 6. Nada demais também. Já começando a mostrar aquela jogada que ele dá um drible no cara, que eu acho que me pareceu que foi um drible meio sem querer. Porque o Manuel passa para ele a bola, ele toca na bola, acho que ele não consegue matar a bola, encobre o cara e ele pega do outro lado. Mas jogou tranquilo, jogou bem. É um camarada que pensa no time, essa é a diferença do Ganso pro resto todo, ele pensa, ele organiza o time. Foi um jogo legal dele ontem. Serna, o melhor do time. Ninguém tem dúvida disso, se for Serna, né? O Ganso.
teve o gol, fez o gol, como é típico dele fazer aquele gol, o gol que ele mais faz é aquele que ele fez ontem. Também tentou um chute de esquerda de longe, que se vai no gol, o goleirão, ia ser um golaço. O goleirão, a bola passou por cima do travessão. E o Canóbio entrou bem, matou a dele também. O Canóbio sempre corre muito, você não pode falar do Canóbio, né? O Canóbio corre pra caramba, tem uma disposição danada. Às vezes ele é meio lento para pensar, mas ele corre bem. Pô. O Lima jogou normal, mas o problema do Fluminense ontem não foi o time jogar bem ou jogar mal, é a maneira como o time é colocado em campo. E outra coisa, esse negócio do time recuar depois que faz 2-0, recua, faz 1-0, recua. Quando pegar um time organizado, um exemplo, o Mirassol. Vamos ter que jogar com o Mirassol a primeira, lá em Mirassol. Aí pega o Mirassol, que é um time, você vê a escalação do Mirassol, você não conhece ninguém. Mas o time está lá em quinto ou sexto, está em sexto ou sétimo no campeonato, na frente do Fluminense. Porra, o que esse time faz? Joga. Ele tem um esquema para jogar e repete aquele esquema. Ele não faz um gol e recua. Ele faz um gol e continua jogando. O time do Fluminense faz um gol e recua contra qualquer adversário. Faz um gol e recua. Aí você dá campo para o adversário. Só que você não tem jogadas de contra-ataque rápido. Quando tem, você fica mortal. Exemplo do Serna ontem no segundo gol. Levou 2 na corrida e pronto. A bola saiu do nosso campo em 6 segundos, está dentro do gol. Porque o cara é uma flecha correndo e joga na frente. E não é só, o Serna não é só rápido, ele é forte. É um cara de 1,83 m, forte. E humilde. Você vê que ele fez o gol, o Canóbio fez o gol, ele abraçou o Canóbio e apontou para o Canóbio. Quer dizer, é um jogador interessante, a gente não pode perder o Serna. E tem que botar o Santos para jogar agora, porque o Santos é um jogador que tem grande chance de repetir o Arias, em termos do modo como ele joga. Do modo como ele joga. E se ele jogar bem, a gente vai perder o Serna, na minha opinião. O meu esquema é 4-4-2 sempre. A não ser que você jogue com o Lúcio. O Lescano não vou falar, porque o Lescano é um cara sacaneado. Ele e o Lavega, que ontem estava no jogo, camisa do Fluminense, ele e a namorada, lá postou no Instagram, resiliência. Só postou isso, resiliência. Ele não deve estar muito feliz com o Renato, nem o Lavega, nem o Riquelme, nem o Isaac, nem nenhum cara da base. Essa é a realidade. Mas é isso aí, gente. Vamos ver como é que vai ser a rodada hoje. Espero que eu melhore e que a gente vá para o América e vença o América com tranquilidade para passar para as quartas, porque a gente vai encontrar, provavelmente vai pegar o Huracan. Meu Huracan, eu acho que é o Huracan. Ou Córdoba. Não sei qual dos dois, mas é um time que a gente vai pegar. A gente tem totais condições de ganhar. Porque o Lanús está lá em cima. O Lanús a gente só pega na semifinal. Falou?